Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, você está pensando em se mudar de país ou já se mudou? Saiu do Brasil, veio para cá ou está pensando em se mudar? Então você não pode deixar de assistir esse vídeo, né, amor? Mas antes, gente, eu quero pedir uma coisa para vocês que é super importante. Parece é mala, mas eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, porque o YouTube entende que a gente é legal, é super importante. Que o nosso conteúdo é bacana. Sim, sim, para a gente fazer. Mas olha, o assunto de hoje é o seguinte: você já imaginou você passar 1 ano, 2 anos se planejando para mudar Nós de país? Nós ficamos 3 anos planejando. 3 anos. Aí, de repente, você fica aí, vamos juntar a documentação, você junta a tua, a da sua mulher, dos seus filhos, dos seus cachorros, né? Tem um puta de um tempo, aí você bota o seu apartamento para vender, para alugar no Brasil, e tem que alugar ou comprar um aqui em Portugal. Imagina o tempo, né? Vale uma certa grana para isso. Bom, beleza. E bota a grana nisso. Oh, beleza, deu certo. Realizou o sonho. Chegou aqui 6 meses, 1 ano. Aí, ou você, ou sua mulher, ou seu filho fala assim: olha, não me adaptei. Não estou curtindo aqui, não. Não me adaptei. Aliás, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz logo que nós mudamos, não é, amor? Que, assim, eu relatei de coração aberto o que eu estava sentindo, não foi fácil, mas, enfim. Agora, a gente vai lá, sabe para onde, amor? Ainda não, bebê. Ainda não? Ainda não. Ah, então vai lá. Aí chega aqui 6 meses, 1 ano, né? E aí você fala assim, puta, não tô legal, né? E aí você pensa o seguinte, será que eu vou ter que voltar para casa? Ou então, do tipo assim, um cara que chegou e falou o seguinte, olha, eu tinha um apartamento de 150, 200 metros quadrados, morava em São Paulo, eu quero viver o mesmo padrão aqui. Só que aí ele vê o seguinte, de repente ele não consegue morar numa cidade aqui, como São Paulo, tipo Lisboa. Então ele vai para uma cidade menor. Pela questão do câmbio, não é? Chega lá, ele fala assim, puta, odiei essa cidade. Eu comprei o apartamento que eu queria, mas eu odiei essa cidade. Não tem ninguém, não tem movimento, não tem restaurante. E aí o que acontece? Bate uma sensação de decepção, né? Do tipo assim, o que eu vou fazer? Vou voltar para trás? Né? Então, gente, uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nem tudo que é planejado está certo, porque as emoções elas não estão no Excel. Gostei dessa frase. Gostei dessa frase. Emoção a gente não coloca na linha do Excel, do famoso planejamento que todo mundo fala. Então você pode chegar aqui e falar o seguinte, gente, tipo assim, eu planejei tanto, o que deu errado? E é em função disso, das emoções, que a gente vai conversar com uma profissional que é a Andréa Sebem. Bem-vinda, Andréa. Vamos falar. Andréa Sebem, que está falando direto lá de Santa Catarina, no Brasil, psicóloga intercultural, já esteve aqui com a gente. Andréa, muito prazer receber você novamente. Tudo bem? Queridos, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Cláudia? Que bom vê-los bem, assim, que coisa maravilhosa. Agora, André, me diz uma coisa. A gente tem casos, esses casos que a gente relatou, eles são reais. Pessoas que compraram imóvel onde não queria, famílias inteiras voltando para casa. Isso são seguidores nossos que a gente vai preservar aqui por privacidade mesmo. Lógico. Não tem a ver. É um momento frágil dessas famílias, né? O que pode ter acontecido? No caso de uma família inteira que planejou vir para cá, o que ela pode ter feito de errado, né, em termos de emoções? O que a gente pode estudar disso? Cláudia, bom, primeiro, realmente a frase foi linda, né, Ricardo? A gente coloca nosso budget, o apartamento, o visto correto, o trabalho que a gente imagina, a cidade que a gente imagina, mas olha só o verbo, imagina. Tudo aquilo que a gente imagina. E uma coisa que a gente imagina também é que vai ser difícil se adaptar. Mas, de verdade, agora vocês que são veteranos, né? Não dá para imaginar. Os sentimentos, eles são tão fortes,
Eles vêm como um tsunami e eles vêm também opostos. Uma hora você está feliz, realizando o sonho da sua vida, outra hora você está indignado, como é que se meteu nessa roubada, outra hora você está orgulhoso com a sua decisão, outra hora você está arrependido com a sua decisão. Eita, tudo junto, assim, a galope, né? E ninguém pensa nisso. Ninguém pensa porque não tem condições de pensar. Porque, de novo, é o tal do desconhecido mesmo, né? Inclusive, eu desconheço as emoções que eu estou sentindo hoje, porque eu nunca tive nessa situação. Então, não adianta você ficar elucubrando, né, tentando ver, lendo livros ou vendo o depoimento de alguém, porque cada experiência é individual. Mas, Cláudia, ninguém errou nas emoções. Tu disse assim, o que eu fiz de errado, né? Nada. As pessoas não fazem nada de errado, elas são o que elas são, sentem o que elas sentem. O problema é que elas não estão entendendo esse coquetel molotov que está acontecendo, explodindo dentro dela. E ao não entender e ao não conhecer, eu não consigo lidar com isso, sabe? E isso acontece com todo mundo, tá? Alguns, então, os afortunados, conseguem, como vocês, passar por aquele túnel preto e ir até o final e chegar na luz, mas outros dizem, não dá, não sei nem se vai chegar no fim esse túnel. E eles desistem. Então, claro, para quem não me conhece, meu nome é Andréa Sebem, eu sou psicóloga culturalista, psicóloga intercultural, e eu trabalho com isso, na preparação e na adaptação de brasileiros no exterior e estrangeiros no Brasil, em 3 áreas. A turma do intercâmbio cultural, pessoal de high school, de college, de universidade, au pair, cursos no exterior. Os executivos expatriados, CEOs, CFOs de multinacionais, pessoal que está abrindo fábrica. Estou falando da Nestlé, da Bosch, da Mitsubishi, da WEG, da Dow, não sei decor, mas essas multinacionais todas, estou falando dos profissionais offshore, que trabalham nas plataformas de petróleo em Singapura, em Macaé, né? Você sobe nessas plataformas de óleo e gás, é só estrangeiro que tem lá dentro. E a minha terceira área são os jogadores de futebol brasileiros expatriados para os clubes europeus. Todos estão entrando no mesmo caminho do desconhecido e do incontrolável. Então, a primeira pergunta que todo mundo que migra deveria honestamente se fazer é: não se eu estou preparado para lidar com isso, porque isso a gente não está nunca, mas eu estou disposto a lidar com isso? Porque no meu ponto de vista, Cláudia e Ricardo, quando eu preparo alguém, eu já começo falando, voltar não é uma opção. Sim. Não é uma opção. A gente não está falando de turismo. A gente está falando de um projeto de vida que tem que ser concretizado. André, quanto tempo vai demorar para eu ficar bem? Eu vou te ajudar nisso e vou te dar instrumentos. Essa é a pergunta de 1 milhão de euros, André. Você sabe que, desculpa, só agora te interromper um pouquinho. Não, é isso. Quando a gente tem um projeto, a tal da planilha do Excel, a gente desenha um plano de negócios na nossa vida. Só que a vida nossa não é só um negócio, né? Você desenha um plano de negócios. Hoje eu vou construir isso aqui, ali naquele meio eu vou ter isso, e aqui eu vou ter o resultado. Só que nem sempre isso acontece. E nós somos um exemplo disso em pleno meio da pandemia, e muita gente passou por isso, né, André? Do tipo assim, o que acontece com as pessoas, o que fazer quando você planejou viver? Olha, eu vivi 1 ano lá, no segundo ano eu já vou estar ali ganhando dinheiro em euro, e depois no terceiro eu já estou bem, já estou viajando, eu estou lá no Algarve. Como é que é? E se isso não acontece? Como lidar com isso? Cláudia, a pergunta, aliás, a afirmação inicial já está errada, né? Que é o seguinte: eu me planejei para que fosse isso daqui. E se Mas não as der pessoas não certo? planejam? Cláudia, vamos lá. Do alto dos nossos 50 anos aí, a vida saiu exatamente como a gente planejou?
Não existe isso, não existe. Então, eu diria que uma das fantasias da migração é tu creres que aquilo que eu planejei vai dar certo. Sabe que não é bem assim. Essa é uma das fantasias, esse é um dos romances da migração, porque, quer ver, ó, a migração tem quatro características. Eu vou falar de uma delas só, e uma delas é o risco. É o risco. Eu não sei se eu vou me dar bem, eu não sei se eu vou me dar mal, eu não sei se eu vou aprender o idioma, se eu não vou aprender o idioma, se eu vou gostar do lugar, se eu não vou gostar do lugar. Eu também não sei como é que as pessoas vão me receber, não é? Eu morei em Roma. Meu marido foi expatriado em Gênova, então eu morei em Gênova uma época. Allora, scusa, Gênova, Roma, é tudo un'altra coisa. Se alguém me perguntasse se eu seria feliz em Gênova, não era comigo Gênova, mas Roma, eu tô a casa. Por exemplo, eu morei em Madrid e tinha amigos queridos que moravam em Barcelona. Quando eu conheci Barcelona, eu pensei, porca vaca, scusa, por que eu não morei em Barcelona? Eu sou muito mais Barcelona do que Madrid. Toronto, Vancouver, blá, 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 blá. Mas por isso que eu digo, tu pode até planejar, mas você tem que ter ciente que o planejamento nada mais é do que um il conducteur teórico. Teórico. Uma vez eu li isso numa revista de bordo da Swissair. Dizia o seguinte, se não houver imprevisto, a viagem não valeu a pena. Se não houver imprevisto. E eu diria, se não houver imprevisto, então foi ficção científica. Porque vai ter. E esse risco, é isso que eu falei antes, é isso que as pessoas têm que estar preparadas. Tá, tudo bem. E mesmo que eu me planeje até não poder mais, e se ainda assim não der certo, vamos para o plano B, vamos para o plano C, para o plano D, porque o brasileiro só tem plano A. Então, isso aí está no nosso mindset. Você acha que as pessoas estão acostumadas e voltam para trás, quando voltam pela zona de conforto, elas não insistem? Porque mudar de país é um projeto que do tipo assim, quando a gente mudou para cá, eu não mudei pensando em voltar. Só que eu já passei uns perrengues aqui que eu falei, meu Deus, será? Mas assim, não, eu vou insistir, eu não vou voltar, eu não vou voltar para lá. Uhum. Será que as pessoas arregam muito rápido? Será que essa é uma tendência natural do ser humano de sair, de entrar numa zona de conforto, do tipo, eu vou voltar para casa, aqui eu não vou ficar? Tá, é tão legal essas perguntas de vocês, me dá vontade assim de sair dando palestra, porque numa pergunta você faz várias questões interessantes, mas deixa eu exemplificar com esse caso aqui, ó. Esses dias eu ia fazer o treinamento de uma família que estava indo para o México, de executivos, né? Tá. Aí, digamos, o treinamento era no sábado, na quinta-feira me ligou a esposa do cara. Oi, André, tu não me conhece e tal, mas eu só queria que tu soubesse uma coisa, eu não quero ir para o México, eu não quero. O fulano foi inventar essa história, parará. 3 dias antes do treinamento. Do treinamento, e digamos 3 meses antes do embarque, tá? Uhum. Então eu não quero, ele inventou isso, a empresa inventou isso, tudo bem, ele vai ganhar tri bem, é o sonho da carreira dele, mas eu não quero. Então eu já decidi, eu vou fazer assim, André, eu vou ficar 3 meses. Se eu não gostar, eu volto. Aí eu falei, amigona, então é o seguinte, a gente não se conhece, desculpa, não me tome por abelhuda, mas já que você está me ligando, eu vou dizer o seguinte, então tu nem vai. Cara, tu nem vai, porque se é para ir ficar 3 meses se eu não gostar, eu volto, tu vai. Nossa, você mandou essa? Eu sou super pragmática, Ricardo, porque a adaptação não espera. Do tipo, nem vá. Nem vá. Olha, essa frase é linda, ó. A adaptação não espera. Adaptação não espera. O meu trabalho ele é bem pragmático, bem cirúrgico. Eu quero meu brasileiro bom amanhã. Não, Deus o livre, o pessoal pergunta, tu faz terapia, tu é psicanalítica? Não, eu sou psicóloga culturalista. E a gente tem que cuidar da tua adaptação as soon as possible, porque não dá. Mas anyways, então eu peguei e falei, então tu nem vai, tá? Porque em 3 meses, o teu processo psíquico, adaptativo, nem começou ainda. Tu ainda tá... 3 meses turista. E digo mais, e tu vai te incomodar, tu vai incomodar teu marido, e vai ser uma das maiores frustrações da vida de vocês. Então, assim, se por acaso tu quiseres mudar de ideia, a gente se encontra no sábado, e eu vou ter o maior prazer em te atender. Mas esse papinho do
se eu não gostar, eu volto, não se aplica em situações de imigração. O que se aplica é, estou fazendo um projeto de vida e vou levar o tempo necessário para concretizá-lo. Agora, o que define se o tempo é curto ou longo? É justamente a disposição das pessoas esperarem este amadurecimento. A adaptação, Cláudia e Ricardo, pensa num vírus, tá? É uma gripe, a gripe fica 15 dias no organismo e tem sintomas como coriza, tosse, dor de cabeça, blá, blá. A adaptação é um vírus psíquico que também tem o seu tempo de maturação nas migrações definitivas, como as que a gente está falando. Ela vai de 1 a 1 ano e meio. Pensa aí, o cara, então, portanto, ele tem que se preparar. Em 1 ano e meio eu não volto. Porque esse 1 ano e meio ainda estou no processo. E que processo é esse? Eu não vou ter tosse nem coriza. Eu vou ter desespero, eu vou ter alegria, eu vou ter convicções, eu vou ter inseguranças tremendas. Vocês já passaram por isso. Mas o processo psíquico de migração definitiva é de 1 ano e meio até 2. 1 ano e meio, 2, pessoas... André, no mínimo. E eu digo mais, Ricardo, sem voltar para o Brasil. Esse papinho do entrar no avião em dezembro, na Páscoa eu volto para o Brasil. Não, pessoal. Há um processo psíquico profundo ali, que isso que o povo chama de depressão, de falta de adaptação, é tudo, é toda a tua psique inteira, teus lutos, tuas perdas, teu desamparo, teu abandono, tua impotência, tua vulnerabilidade, está tudo ali em cima da mesa. Você sabe que quando a gente veio para cá, aqui a gente está muito acostumado com essa proximidade, Brasil-Portugal, né? Parece ponte aérea, Rio de Janeiro-São Paulo. Parece. Só que aí a gente viu muito brasileiro, parece que você não desmama, né? Por exemplo, até os próprios canais de televisão. Por que você não assina tal canal de televisão, você não assiste a Globoplay? Do Brasil. Não, a gente não assiste. A gente não tem assisto. Aqui. Não. Eu precisei desmamar. Claro, eu tenho interesse no meu país, eu tenho família lá, eu tenho negócios lá, eu preciso saber o que acontece lá. Só que, cara, eu dei uma desmamada geral que do tipo assim, eu não sei o que está rolando assim, né? Mas as pessoas tem essa dificuldade de desmamar. Não, porque assim, a gente conheceu pessoas, André, só para você saber, que tinham acabado de chegar aqui, assim, chegaram ontem. Eu já consegui uma televisão para assistir tudo do Brasil. A Rede Globo, a Rede TV, a Rede... Eu falei, gente, a gente mudou de país, você tem que entender que o que você tem que consumir agora em termos de notícia é a notícia do país onde você mora. Óbvio que você vai ter notícias do teu país, óbvio, mas, né? Eu simplifico o que não é tão simples de simplificar, que é assim. Quando você muda de país, você nasce de novo. Eu literalmente ainda estou uma bebê de 1 ano e meio. Aqui 2 anos. Porque é assim que eu me sinto. Tem tanta coisa. Eu não sou uma portuguesa. Eu sou uma brasileira. Eu tenho muitos vícios de comida do meu jeito, né? Então, o quanto é importante você se abrir para isso. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a pessoa acha que mudar de país, ela só muda de lugar. Mas ela tem que mudar dentro dela, né? Dentro dela. É dentro dela, né? Nossa Senhora, é uma beleza. Eu vou assistir a nossa entrevista depois, só para anotar essas tuas frases. E aí depois, não sei se a gente faz um artigo, porque está muito, muito interessante. A experiência de vocês, ela se transmutou em aprendizagem. E é por isso que vocês são capazes de falar essas coisas hoje. Eu acho muito bonito isso, quando as pessoas são capazes de viver, metabolizar o empírico e transformar isso em aprendizagem de vida. Mas nem todo mundo é assim. Sim. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é isso. Não pense que as pessoas estão passando pelas dificuldades e estão conseguindo... Meu cachorrinho quer participar. E estão conseguindo metabolizar e entender.
Pronto, agora deitou. Estão conseguindo metabolizar e entender o que está acontecendo com elas. Isso precisa insight, isso precisa processos cognitivos, um certo nível de intelectualidade, que não é todo mundo que tem. Número 1. Número 2. Também não é tão simples assim por causa das personalidades. Existem personalidades migratórias. Diferentes tipos de personalidade que se adequam mais à migração ou não. Vocês claramente têm uma personalidade, eu não vou dar aula aqui, entrar com conceitos, teorias, que não é o caso, mas vocês têm uma personalidade X que, ao fim e ao cabo, trouxe os ingredientes que vocês precisavam. Quais sejam? Vocês foram teimosos, determinados, resilientes, criativos, muito autoconscientes. Pô, a gente está sofrendo, a gente está ferrado, mas a gente vai continuar. Vocês têm os ingredientes dessa personalidade. Tem outras que não têm. Tem personalidades que simplesmente não nasceram para migrar. E qual é o grave disso? Pois é. É que o grave é que a pessoa só fica sabendo depois que vai. Ninguém fala para ela que ela não se sente assim, ela se sente até aquilo que eu falo, preparada porque fez uma planilha de Excel, mas emocionalmente talvez ela não esteja preparada. Mas não é só estar preparada, Cláudia. Ela não tem os recursos. Ela não tem os recursos internos para isso. Vocês não têm amigos que dizem, Deus o livre que eu vou sair do Brasil. Mas não. Pois é. Sim. Então, tem muita gente que é assim, mas não sabe que é assim. E só se dá conta quando está lá fora. E aí qualquer coisa é excusa para voltar. Porque não tem esses skills. E aí? Aí, quando você está aqui, se vê numa situação como essa, André, o que você diria para famílias que estão passando esse exemplo que a gente deu? Alguém da família quer voltar, ou você... O filho, a mulher, o marido... O que você diria para fazer nessa hora? Essa é também a resposta de $1 milhão que o Ricardo falou. Porque assim... Não tem fala, eu sei, mas tem dica. Aliás, me passa o seu Instagram. Como você quer que as pessoas te contatem, Andréa? Me fala aí. Pode ser o Instagram, é o Andréa _Sebem. Tá. SEBBEN. Tá, ok. Vou colocar aqui na tela, mas continua lá. Me perdi um pouquinho, fui pensar no Instagram, desculpa. Não, eu te perguntei a pergunta de $1 milhão. Tá. Engraçado. Ó. Ontem eu dei uma entrevista para um site, canal internacional muito legal, que é o The Student World. Eles são estudantes de intercâmbio do mundo inteiro, né? E tal. E aí, vários deles chamavam, tu vê, de diferentes locais, China, Índia, Colômbia. Hi, Andrea, could you give me tips, né? How to adapt quickly? Aí eu, tá, essa coisa do me dê dicas para se adaptar rapidamente. Eu não tenho, né? Essa é de $1 milhão. Porque não são dicas e não são aconselhamentos. Não é uma frase. O que é, Cláudia, assim, ó, por exemplo, se eu vejo uma família que quer desistir, um intercambista que quer desistir, um jogador, né? Imediatamente eu começo a atendê-lo, eu começo a trabalhar com ele, porque é um processo, tanto é um processo que o meu treinamento intercultural, ele é assim, ó, por exemplo, vocês, se a gente tivesse conhecido naquela época, nós teríamos um treinamento de 8 horas, 4 módulos de 2 horas. Vamos falar sobre as personalidades migratórias, sobre os sentimentos migratórios, sobre o esquema mental dos povos, sobre os fatores de risco, que ele nunca pensou de sucesso. Tadeu, terminou? Não terminou. Porque depois que você chegar em Portugal, eu tenho um plantão 24 horas. E aí as pessoas dizem, pô, André, um plantão 24 horas? Você, claro. Ou vocês acham que porque fizeram um treinamento, pronto, vocês estão preparados. Não, a novela nem começou ainda. E o meu objetivo, Ricardo, Cláudia, é preparar as pessoas, mas principalmente mantê-las lá. Mantê-las, porque elas podem me ouvir dizer, ai, André, que amor, olha, o trabalho da André é maravilhoso. Maravilhoso escambau, tu vai ver se o trabalho é maravilhoso, se daqui 1, 2, 3 anos você estiver feliz em Portugal.
Aí pode me agradecer, porque eu vou estar junto, eu vou ajudar. Mas esse know-how, Cláudia, esse entender o que está por trás da migração, por trás da máscara da migração, né, essas coisas, é realmente um trabalho de psicologia intercultural. Não tem tips na Marie Claire, nem na Vogue, nem na... Bom, claro... A gente sabe, né, que não existe, não é uma fórmula CO2, etc. A gente sabe que não é um negócio pronto e acabado, e que psicologia, mente, emoção, não se trata numa sessão. A gente sabe disso. Mas existe alguma coisa que pode acalentar, talvez, ou dar uma noção para as pessoas que estão aqui em Portugal, para os nossos seguidores, o que você... É claro... Contratar a Andréa. Contratar o trabalho da Andréa. Um trabalho de psicologia é sempre importante. Mas, é claro, óbvio, mas eu digo assim, o que seria importante as famílias fazerem, né? nesse ponto? Eu entendi. Eu vou tentar ser bem didática, assim, né? Mas, por favor, também não me tomem por superficial. Por isso que eu sou um pouco avessa às dicas, né? Mas eu entendo o que você está falando. Sim, claro que, em primeiro lugar, eu diria, não saia do Brasil sem um treinamento intercultural. Não saia, porque isso é uma divisão de águas. Foi na minha vida, porque eu não tive e passei todo tipo de perrengue que eu podia ter tido em todos os países que eu morei. Mas vamos lá. Primeira dica é essa que eu já havia falado. Perguntar-se se você está disposto a lidar com grandes obstáculos existenciais. Como assim, Andréa? Se você está disposto a se sentir desamparado, a se sentir vulnerável, a se sentir solitário, a se sentir incompetente. A suportar isso. Oi? Né? A suportar. Tá? Mas olha as palavras que eu usei. Não são palavras que tu usa aqui no Brasil. Então, o brasileiro corrente, que vive aqui há 500 anos, ele não precisa lidar com solidão, incompetência, vulnerabilidade, abandono, desamparo. Então, essa pessoa, seja ela um CEO, seja ela um empresário, seja ela um estudantezinho de 15 anos, eles vão passar por isso. Então, em primeiro lugar, se eu realmente estou afim de lidar com isso. Segundo lugar, se eu estou disposto a lidar com o imprevisível, com o imponderável. As coisas mais tolas. Seja o clima da cidade, e eu realmente não estava preparada. Eu me lembro no primeiro dia de aula de minha filha no Canadá, ela estava indo para a escola dela, estava indo para a minha, menos 33 graus, weather warning. Escusa, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. As crianças indo de trenó, não é bem um trenó, eu não sei explicar, é um negocinho de plástico que as crianças sentam, os pais amarram uma corda na cintura e vão caminhando. Parecia que eu estava numa expedição no Ártico. E quando eu chego na escola, eu digo, gente, a senhora desculpa. O que é isso? Eu posso morrer? Eu perguntei. Eu podia ter morrido, a minha filha, nessa situação? E a canadense deu uma gargalhada e disse, mas a senhora não viu que um monte de gente vem para a escola desse jeito? Sim, mas é que eu moro numa ilha, né, senhorita? Então, sei lá, eu tenho medo de morrer. Estou sendo sincera. Ou também aquela mastazinha minúscula, e todo mundo dizer, vai, drive safe, drive safe. E eu digo, drive safe? Por que está tão pequena? Porque as pessoas viviam atolando na neve, porque os carros viviam derrapando e dando de cara uns com os outros. Não, e o pior é que eu imagino que você, como uma pessoa bem informada, sabia de tudo isso, mas a hora que você vivencia é que o negócio muda. Né? Ô, Cláudia, que coisa perspicaz da tua parte. Você se pegou no ponto nevrálgico agora de todos os imigrantes, todos. A gente sabe, mas a gente não conhece. Tá, eu sei o que... O Ricardo sabe o que é um trabalho de parto, mas nem a pau ele conhece. E nem eu, porque eu fiz cesárea. Então, a migração é isso. A migração é uma coisa de tal forma belíssima. Eu me emociono deveras. Todo mundo deveria morar fora em algum momento da vida. Para mim, isso é a coisa mais terapêutica que alguém pode fazer. Mas é um impacto gigantesco para a identidade. Então,
se tu está disposto a correr risco, se tu está disposto a lidar com obstáculos que tu jamais pensou. Se tu... Quer ver uma coisa super importante na saúde mental do imigrante? É a sua capacidade de pertença. Capacidade de pertença. Do quê? Então, tipo, de pertença. Ah. Tá? Então, por exemplo, nós aqui, a gente não se conhece pessoalmente, falamos 3, 4 vezes na vida. Sim, sim. Mas eu sinto vocês parte da minha vida e eu parte da vida de vocês. Eu acho que se eu fosse para Portugal, mas a gente ia se divertir muito bem juntos. Se vocês me convidassem para ir para casa de vocês, eu ia. Com certeza. E vocês iam gostar, e eu ia gostar de vocês. Por quê? Porque nós 3 temos a capacidade de pertença, sim. Ó. Eu tenho a impressão que vocês fazem amizade com os troncos de árvore aí. É bem isso. Né? Porque a gente é assim. As pessoas simplificam, dizendo, o Ricardo é extrovertido. E a Cláudia é simpática. Não, é mais que isso. A capacidade de pertença, a capacidade de vincular com o outro, de conquistar o outro. Porque vocês são muito aprazíveis, a psicanálise diria, vocês são muito sedutores, no sentido de conquistar. Conquistam o público, todo mundo quer escutá-los. Então, esses skills, não é todo mundo que tem, mas é isso que define a capacidade de pertença. Sim. Então, eu estou a fim de me abrir mesmo. Eu tenho as minhas dúvidas, sabe? Eu acho que tem gente que vai, mas não tá a fim. Você sabe que eu acho que tem algumas pessoas que vão atrás de sentimento de oportunidade, de achar que vai ser uma outra pessoa, ou mesmo até ter uma receita financeira melhor. Só que, às vezes, nada disso acontece na vida dela, né? Às vezes, nada disso. E se nada disso acontecer, será que ela ficaria lá? Né? Tá. Aquela coisa de... Olha que legal. Você tocou novamente no fio desencapado. Nada como conversar. Eu vou virar psicólogo. Vai virar coach. Vai virar coach. Não, sabe o que é legal? Como você tem uma experiência... É isso que eu falei para vocês. Vocês não só têm a experiência da vivência, vocês metabolizam a experiência e vira aprendizado. Por isso, é muito interessante conversar com vocês. Gente, convenhamos, Ricardo, Cláudia, eu fico o tempo inteiro atendendo RHs de multinacionais com pessoas que já moraram no exterior. É difícil elas entenderem o meu trabalho. Sim. Vamos pegar o Instituto Rio Branco. Não, mas tem brasileiro lá. Não, mas tem a comunidade brasileira lá. Aquilo que vocês falam, tem a televisão lá. Ok, vai nessa. É a contramão, é a contramão da intercultura. Mas vamos lá, o que eu queria sublinhar, que eu achei legal que tu falou. Será que as pessoas estão dispostas a aguentar, porque elas vão com expectativas, e se essas expectativas não são concretizadas? Esse é o ponto, Cláudia. Ninguém sai do Brasil pensando em oferecer. Em dar. Todo mundo quer aprender uma nova cultura, aprender um novo idioma, oportunidades profissionais, oportunidades de carreira, melhores estudos para os seus filhos. E tudo isso me enche o saco, porque é de um autocentramento, é de um egoísmo que não cria vínculos, não cria pertença. Entende? Olha vocês dois de novo. Os caras vão achar que eu estou puxando saco, mas de verdade, turma, eu estou escutando eles falando e estamos no bate-bola bem espontâneo. Bora. Vocês dois chegam aí querendo também uma vida melhor, oportunidades melhores, blá, blá, blá. Mas prontamente vocês se colocam a serviço da comunidade. Quando vocês se colocam a serviço do outro, o outro começa a reconhecê-los, começa a validá-los. Hoje vocês são conhecidos como os jornalistas de Portugal, o Portugal Online. Ou seja, vocês levaram coisas para Portugal. Sim, a gente tem essa... Desculpa. Fala.
Fala, Cláudia. Eu sou meio ansiosa. Não, é que a gente sempre teve essa preocupação em se posicionar com uma certa responsabilidade e de uma maneira que a gente pudesse contribuir. Por exemplo, quando a gente estava discutindo fazer essa entrevista com você, a gente pensou qual recado a gente quer dar, o que a gente quer falar, onde a gente pode ajudar as pessoas que estão nessa situação. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa em fazer com conteúdo de maneira que a gente possa, de fato, ajudar. Não é uma coisa aleatória, né? Então, desculpa só te interromper, mas é mais ou menos isso, a preocupação. Não, eu sei disso, e eu tenho certeza que isso foi um dos ingredientes fundamentais para a adaptação de vocês. Porque Sim. Vocês começam a criar identidade, vocês começam a criar pertença. Agora, a pergunta que eu faço é, e quantos expatriados, imigrantes, eu não sei qual é o termo que vocês usam, né, dos brasileiros que estão indo morar em Portugal, quantos Sim. desses tu achas que embarcam no avião pensando, estou indo para Portugal para contribuir para que a comunidade de lá seja melhor? Para ser melhor Sim. amiga. Sim. Para ser melhor amiga daquela vizinhança. Mas é um pouco do seu conhecimento. Sim, é uma troca, não é, André? É uma troca. Mas, então, estou te perguntando, tu realmente acha que a turma entra no avião a fim de trocar? Não, não. A fim de vender. Eu não sei se é a fim de vender, mas eu sou bem xaropona, assim. Eu acho que o pessoal vai para... Veja bem, eu não estou falando de brasileiros em Portugal, tá? Eu estou falando do psiquismo Sim. do Sim. imigrante. Ele é explorador. Eu vou imitar o intercambista. Por que tu está indo de intercâmbio? Conhecer novas culturas, novos amigos, novos idiomas, tararara. Por que tu está indo trabalhar fora? Por causa do benefício, das remunerações, por causa da minha carreira, por causa do meu futuro. Cara, é tudo sobre ti. Coisa chata. Então, se eu quero desenvolver vínculos com as pessoas, eu preciso me colocar a serviço delas. Para mim, olha, Ricardo, eu realmente tenho alegria de ir para um monte de lugar nesse mundão de meu Deus e ter gente no aeroporto me esperando. E eu não acho que é porque eu sou a bacaninha, né? Não, isso é demais, isso é demais. Cara, tem países que eu chego chorando e vou embora chorando. É sempre a mesma xaropice. Mas por quê? Porque são vínculos. E o vínculo é o que dá a capacidade de pertença. Então, caramba, chegar em Roma, escusa, sono a casa. Chegar em Kenmore e dizer, I feel at home. Né? Chegar em Madrid e dizer, pois mira, me cambiei, me converti agora. Isso é super legal. E através do afeto, através do serviço. Então, tem toda uma reflexão que não vai no Excel. E são reflexões que as pessoas não têm alcance. Essa frase do Excel que a Cláudia falou foi foda. Essa frase foi foda. Olha, André, a gente chegou a quase 39 minutos, 40 minutos. Nossa, nem percebi. A gente tem que fazer uma live de uns 2 dias aqui para ficar falando. Mas eu quero saber o seguinte, André, é o seguinte, ó. Deixar aquela coisinha para o finalzinho mesmo. Como a pessoa deve se preparar para fazer uma mudança internacional? Vou tentar fazer uma frase tipo Cláudia, mas acho que eu não vou conseguir. É nessa hora que eu queria ter feito jornalismo. Meu Deus. Mas assim, esses dados que tu colocas no Excel, Ancora, budget, visto, casa, carro, blá, 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 vai te levar para lá. Mas o que vai te manter lá é aquela partezinha lá do final do Excel que tu não conhece e se chama treinamento intercultural. Foda. Não adianta. Para mim, o treinamento intercultural hoje é a vacina. Sabe? E de verdade, Ricardo, um treinamento intercultural científico que ofereça às pessoas conhecimento, porque as pessoas também acham que o treinamento intercultural André vai me explicar Portugal. Me poupe, né? Compra o guia de São Paulo, lá o guia da Folha de São Paulo, vai para o Google. O treinamento intercultural é sobre
as emoções, a É psique isso. de quem vai e de quem recebe. Exatamente. Acho que o grande negócio aqui que a Cláudia puxou a conversa no começo é emoção, e não são as 1.200 linhas do Excel. Mas a gente vai deixar várias informações aqui Sim. no descritivo. André, olha, eu vou colocar aqui, André, antes da gente encerrar, eu já coloquei várias vezes durante a nossa conversa, a nossa entrevista. Cadê aqui, ó? Cadê onde eu coloquei? Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o seu Instagram, ó, tá aí, André _ Sebem com 2 Bs de bola, certo, André? E com M de navio no final. A gente deixou aqui no final, vamos deixar também na descrição do vídeo, não é? E esse papo foi muito interessante. Super. Foi super bom. Um bate-papo meio que real, porque a gente também tira proveito disso, né? Exatamente, lógico. Porque e a gente fez uma consultoria de graça. Ô, Cláudia, falando em de graça, eu acho que a gente podia fazer uma brincadeira, aí depois tu vê, Ricardo, o que você acha, como fazer isso. Mas eu poderia mandar um livro para o pessoal que está assistindo. Vocês podem entrar no meu Instagram, podem me chamar no meu WhatsApp também, eu sou super available, eu podendo atender na hora eu atendo. Mas assim, se você gostou da nossa conversa, vai lá no LinkedIn, faça sua recomendação e a gente manda um livro pro ouvinte, que a gente chama? Eu não sei os nomes. A gente chama de seguidor, sei lá como é, mas quando eu era jovem, era o ouvinte da rádio. Você tá velho. André, se você tiver livro, agora é sério, se você tiver livro, a gente tem todo o prazer em divulgar o seu livro, divulgar e fazer um sorteio para os seguidores do Portugal Online Oficial. Boa. Eu acho que vai ajudar muita gente. Pronto, então tá. E eu acho interessante, Ricardo, porque é uma forma de divulgar mesmo, das pessoas falarem a respeito. Então, esse negócio do LinkedIn é bacana. Gostou da live, achou bacana, vai lá no LinkedIn, faz tua recomendação e a gente manda o livro. Pronto. Sim, boa. Tá combinado. André, valeu, obrigada, beijinho e olha, até a próxima consultoria de graça. Gente, olha, parabéns. Com a Andréa Sebem, uma brasileira, psicóloga intercultural, atende grandes empresas, as maiores empresas do Brasil, os executivos que são mandados para fora, assim, são transferidos para o exterior, e aí ela trata de toda a família, dos filhos, do marido, né? Prepara para que as pessoas se adaptem, não é? Afinal de contas, ela manda executivos para Portugal, para a França, para o Oriente Médio, para o Japão, para a China, não é? Para tudo quanto é lugar, Estados Unidos. Então tá bom. Valeu, André. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Mandem aí os comentários e fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau.